A produção de quê? De duas coisas. Vamos lá. O que você falou? Eu não entendi, não. Dentro do processo de fermentação alcoólica, o homem descobriu duas produções aqui. Produção de quê? O que ele produz dentro desse processo aqui? Ácido pivúrico e ácido... Sim, mas industrialmente, lá na indústria, o que o homem produz a partir dessa fermentação? É o fermento, não é? Fermento, ele produz o álcool e ele produz o vinho, né? Então, o vinho é uma das bebidas mais antigas que nós conhecemos. Se diz assim que a gente tem datas aí, na época de Cristo já tomava vinho, já produzia, né? Então, essa produção do vinho, essa produção do álcool é fermentação alcoólica. Aí cada um com seu material, mas o que leva a essa fermentação, as leveduras, são fungos, o processo é o mesmo. Eu deixo aquele caldo adocicado, seja o caldo de cana, seja o caldo de uva adocicado, entrar em contato com essas leveduras vão chegar naquele caldo, vão alimentar daquele caldo, porque lá tem glicose, tem açúcar. Quando elas alimentam daquela glicose ali, elas vão fazer esse processo, fermentação. Essa glicose vai ser quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico, que vai formar álcool etílico mais gás carbônico. E aí a gente tem, então, no vinho, por isso que eles falam que o vinho, quanto mais velho, melhor, porque mais apurado ele fica. Ele não vai ficar só com o sabor do álcool, né? Ele vai misturar bastante com aquele suco ali, vai ficar bem homogêneo, quase. E a gente tem aí o álcool da cana, né? Que nós utilizamos para diversas formas, aí a gente utiliza esse álcool. E tem o fermento biológico, também produzido pelas leveduras. Esse fermento, ele é utilizado na produção de alimento, onde a gente coloca o fermento na massa, que a gente fala, né? Lá na farinha de trigo. Ali as leveduras vão alimentar da farinha de trigo, do açúcar da farinha de trigo, vão liberar álcool e gás carbônico. Agora vamos lá então, terceiro ano, pensa rápido, acorda quem está dormindo e aparece quem sumiu. Vamos lá. Esse fermento então, liberando álcool e gás carbônico. Quando você come o pão, você não come sentindo o cheiro de álcool e nem come gás carbônico. O que acontece com eles? Vamos lá. Quem vai explicar? O que acontece com o álcool e gás carbônico quando você põe o fermento na massa, você mistura ali na massa? Terceiro ano. Eu acho que eles evaporam, né? Por ser gás, assim. Eles evaporam. O calor, tanto é que a gente coloca essa massa no calor, que a gente fala para a massa descansar, não é assim? Massou o pão, né? Massou a rosca, coloquei fermento, agora tem que deixar a massa descansar. Na verdade, é uma grande mentira, a massa não está descansando. Ali dentro está em alta atividade metabólica. As leveduras daquele fermento estão alimentando da farinha, obtendo o açúcar, multiplicando e liberando para ali álcool e gás carbônico. Como eu ponho essa massa a descansar no calor, o álcool e o gás carbônico evapora facilmente da massa e vai embora. E aí, quando a gente põe assar, o que não for embora lá, vai embora no forno. Por isso que a rosca, o pão, quando você parte por dentro, ela está cheia de furinhos, cheia de buraquinhos. O miolo do pão, você observa que ele é todo furadinho. Dentro da rosca, somente essa massa bem caseira que a gente faz em casa mesmo, ela fica cheia de bolinhas, de buraquinho. É o caminho por onde o gás carbônico saiu e o álcool evapora, tá? Então, aqui dentro da fermentação alcoólica, nós produzimos, então, os mais conhecidos nossos. O álcool, para diversos objetivos, e hoje, então, né, nós não vivemos sem o álcool, e um álcool mais puro, mais forte, que eles falam que é o 70%, né?
que esse outro álcool que está aí, que a gente usa no nosso dia, usava, né, no nosso dia a dia, ele é um álcool 20, 30% misturado com água. Hoje nós precisamos de um álcool mais forte, né? Então, todo tipo de álcool, combustível, esterilizante, todo tipo, vem daqui. E nós temos aqui, então, o vinho, né, produzido aqui também, e o fermento, que é o que nós mais usamos, tá? A fermentação lática do leite. Como é fermentação, a glicose do leite vai ser quebrada em duas também de ácido pirúvico, só que aqui vai produzir ácido lático. Não vai produzir álcool, nem gás carbônico, vai produzir ácido lático. Por quê? Quem vai fazer essa fermentação aqui agora vão ser bactérias, não é fungo, são as bactérias, né, do tipo lactobacillus. Então, essas bactérias estão normalmente no leite, estão lá. Se a gente tirar o leite lá da vaca, pegou o leite e não pôs esse leite na geladeira, não ferveu esse leite, ele vai azedar, vai fazer essa fermentação naturalmente, porque essas bactérias já vêm no leite. Agora, quando eu quero uma produção em larga escala, eu provoco isso daí. Lá na fazenda, por exemplo, lá na fazenda, pega-se o leite, coloca um pozinho no leite que chama coalho. Esse pozinho lá no leite vai acelerar o processo de coagulação do leite. Rapidinho o leite vai coagular, vai talhar, vai azedar. Depois eles pegam aquele leite, né, vai passando ele num tecido fininho, vai tirando o soro e pegando só a massa. Por quê? Porque eu vou produzir uma quantidade maior, tá? Ah, Irani, eu posso fazer o queijo deixando só o leite azedar? Pode, só que demora mais, né? Então, normalmente, quem produz o queijo tem que pôr o coalho lá no leite. O coalho está rico em bactérias, cheinho de lactobacilos, que vão alimentar do leite, vai produzir o ácido lático, esse ácido vai azedar o leite para que a gente possa fazer o queijo. A coalhada é feito assim, né? Então, naturalmente, essas bactérias já estão. Quando eu quero produzir uma coisa maior, eu acelero colocando essas bactérias lá no queijo. Tem alguém aí na sala que o pai é fazendeiro, que faz queijo? Ninguém? Meu avô fazia. Não faz mais, não? Faz não, agora é pra amanhã. Ah, tá certo. O fazer queijo não é fácil, não, né? É uma tarefa, assim, até porque todo manual. Era Então, massa. é uma tarefa, Vinha. espremer lá, né? Haja mão, É, né? Pra você poder ficar espremendo aquilo ali. Então, assim, é um trabalho ainda manual. As máquinas, às vezes, possuem máquina para misturar alguma coisa assim, mas para apertar, fazer mesmo, é mão. Então, é um trabalho bem minucioso, bem demorado, né? Então, hoje, muitas pessoas que faziam estão deixando de fazer pelo trabalho que é fazer o queijo. E eu vou gastar muitos litros de leite para mim ter um queijo, né? Eu não sei por aí, mas aqui em Araxá, queijo está um absurdo. Faixa de R$ 30 a peça, né? 27, 28. Então, assim, é um preço bem puxado. A gente entende o trabalho deles também, que não é brincadeira. Você mora em Araxá, Irani? Moro em Araxá. Sabia, não? Não. Tem 3 anos, Juliana, que eu mudei para cá. Aí eu moro aqui. Então, eu estou falando daqui com vocês. Não morem mais, né? E aí, aqui as coisas são bem mais caras, hein, gente? Nossa, vocês não têm noção o tanto que aqui, essa comparação aqui, a gente tem respiração aeróbia, eu preciso do oxigênio, né? E aí eu vou retirar os hidrogênios que vão desprendendo para evitar, então, tornar-se ácido o meio. A fermentação não vou utilizar o oxigênio, né? E outras substâncias vão retirando os hidrogênios, formando outros compostos. A formação de água, não tem formação de água, tem formação de álcool, gás carbônico, né? Ácido lático, mas água não tem.
A glicose na respiração aeróbica é totalmente oxidada e libera muita energia. Na fermentação, ela é parcialmente oxidada, por isso libera pouca energia. Forma um grande número de ATP, aqui forma pequeníssimo, apenas 2, né? Então, a produção de energia pela fermentação é pequena, né? E aí você vê a diferença aí do pessoal que põe álcool como combustível e gasolina como combustível. O álcool, às vezes, o carro demora mais a pegar. No frio, então, né? Ele demora um pouco mais a esquentar o motor, né? E até a produção ele gasta mais do que a gasolina, né? Se eu coloco, por exemplo, 5 litros de gasolina, às vezes eu tenho que colocar 8, 7 de álcool para compensar os 5 de gasolina, porque a produção de energia dele é baixa. Na respiração aeróbica, eu tenho 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, enquanto na fermentação eu tenho só glicólise. O que acontece nessa fase aqui é a mesma desta. É a quebra em ácido pirúvico, não tem diferença. Só que aqui na fermentação, a glicólise não continua, ela morre aqui. Enquanto na respiração aeróbica, ela continua. Ocorre na maioria dos seres vivos e a fermentação ocorre em algumas bactérias, alguns fungos, pouquíssimos vermezinhos, que a gente nem fala deles, tá? E aqui a gente termina fazendo um paralelo entre essas duas estruturas que andam de mãozinhas dadas, não podemos separar. Na mitocôndria acontece a respiração. Para acontecer a respiração, a gente vai precisar do oxigênio e da glicose. Essas duas aqui, os 2 componentes vão entrar aqui dentro das mitocôndrias, mas eles vão ser liberados pelo cloroplasto, que é a estrutura vegetal que faz fotossíntese, então pelo cloroplasto. Em contrapartida, as mitocôndrias vão liberar para o ambiente gás carbônico e água. O cloroplasto vai pegar esse gás carbônico, vai produzir a fotossíntese, vai liberar para as mitocôndrias. Então, aqui, ó, é um ciclo, um vai e vem. Esse aqui libera para esse libera para esse. Mitocôndria para trabalhar precisa de cloroplasto. Cloroplasto para trabalhar precisa de mitocôndrias. Ok? Fechou? Alguma pergunta sobre a respiração? Alguém quer fazer algum comentário? Que agora a gente vai iniciar, então, a fotossíntese, né? Completando esse casamento aqui agora, tá? Que até então o casamento está incompleto, está faltando o outro par. Então, agora nós vamos falar da fotossíntese, do cloroplasto, e aí a gente fecha esse ciclo aqui. Certinho? Então, vamos lá. Fotossíntese, então, né? A fotossíntese, nós sabemos que ela é a base da energia do planeta. Terceiro ano, pensa rápido aí, acorda quem está dormindo, vamos lá. Quais são, fala para mim, 2 seres que fazem fotossíntese? 2 tipos de seres fotossintetizantes. Planta e bactéria, né? As plantas, toda bactéria, Casey? Não. Qual? Ah, não sei. Ixa. Tira a bactéria. Tem uma outra coisa que são as cianobactérias, tá? Te lembrando aí. As cianobactérias fazem fotossíntese. Quem está lembrando aí, terceiro ano, de um outro ser parecido com plantas, que é a base da produção do nosso oxigênio, que faz fotossíntese? As algas, né? Então, aqui nós temos 3 seres: plantas, os vegetais, as cianobactérias e as algas. São eles, então, a grande fonte de energia para o planeta.
Por que que as plantas não são a nossa grande base de fotossíntese? São as algas. Por que que as plantas não são? Elas não produzem fotossíntese? O vegetal tem muito cloroplasto, muita clorofila, mas elas não são a base da nossa energia no planeta. Por quê? Quem vai responder por quê? O que que acontece? As plantas, elas produzem muito oxigênio, fazem muita fotossíntese, mas o consumo delas também é alto. Então, quase o tanto que elas produzem, elas consomem. Então, se a gente tirasse, por exemplo, poluísse toda a superfície das águas, matasse todas as algas, a nossa vida iria acabar. Porque a gente não pode contar com o oxigênio dos vegetais. O oxigênio dos vegetais que chega até nós é mínimo, porque grande parte do oxigênio produzido por eles na fotossíntese é consumido por eles na respiração celular, tá? A gente chama isso de ponto de Irani, condensação fótico. Oi. você vai fazer os exercícios desse trem de fermentação aula que vem? Então, eu estou pensando em fazer um fechamento, que hoje eu termino fotossíntese. Aí, semana que vem, eu vou trabalhar com vocês essas atividades, que elas são muito importantes. Sim, na quarta-feira que vem. Tá, Juliana? Então, as plantas, elas não conseguem liberar, né, uma parcela boa de oxigênio para nós, não. Agora, o contrário, se a gente desmatar toda a superfície do planeta Terra, mas manter a superfície das águas limpas, sem poluição, nós não teríamos problema com oxigenação. Porque 97, 98% do oxigênio liberado para nós vem das algas, e não das plantas, né? Só que aí nós teríamos desequilíbrio ecológico, mas em questão de produção de oxigênio, se tirar todo o vegetal do planeta, sem problema para nós, desde que mantém as algas no lugar delas, num ambiente limpo, em grande produção, tá? Para fazer a fotossíntese, então, as plantas precisam do gás carbônico. Esse gás carbônico é proveniente de quê mesmo? Terceiro ano? Ah, é do ar que elas pegam, Tá, e quem põe no ar? Como que ele surge no ar? pela respiração. Mas não sei de quem, não. Nossa, seres, isso mesmo. Pela respiração de todos os seres vivos, tudo que respira, vai liberar gás carbônico. Então, esse gás carbônico vai para a atmosfera, vai para o ambiente. E esse gás carbônico, então, é pego pelas as células, né? A água que está aí no ambiente, no solo, na água mesmo, sei lá, na lagoa, no mar, sei lá, onde são. A luz solar. E eu pergunto para vocês, a planta só faz fotossíntese com a luz solar? Não, porque de dia ela pega essa luz e de noite ela solta, não sei se eu acho que é gás carbônico que ela solta de noite, porque ela fica com amido. Ah, não sei se faz sentido não, mas é isso aí. Eu sei que de Você noite ela também bagunçou aí faz. um pouquinho, mas a resposta é certa. Não. Eu tenho plantas de estufa, eu tenho plantas de laboratório, tá? Então, elas crescem também com essas luzes normal. Só que a luz solar é a fonte natural e muito energética. Se eu comparar uma planta cultivada com outra luz de estufa e a planta normal lá de fora, lógico que a planta lá de fora ela vai ser mais forte, ela vai ser mais resistente, ela vai ser melhor, tá? Mas não é só a luz solar em si, sol lá de fora, não, tá? Juntou tudo isso aqui, gás carbônico, água, luz solar, em qual parte da folha mesmo que vai fazer fotossíntese?
Eu acho que é as folhas dela, se eu não me As engano. folhas, isso mesmo. Juntou tudo nas folhas. Ali vai ter uma mega indústria, mega produção. Vai produzir glicose, vai produzir água e vai produzir oxigênio. Então, vamos lá. O oxigênio produzido, o que a planta faz com ele? Libera para a atmosfera. Ela gasta ele também, mas ela libera para a atmosfera. A água, ela utiliza para ela também. A glicose, ela gasta para ela respirar, porque ela respira igual a gente. Ela gasta para ela respirar, mas ela produz muita glicose. Então, a glicose que ela não gasta na respiração dela, ela armazena de forma de reserva, de amido. Aí ela vai armazenar na raiz, ela vai armazenar no caule, vai armazenar na folha, toda parte do vegetal, tá? Terceiro ano, daqui um pouco vai cair, a gente termina, que ficar faltando à tarde. Então, isso aqui é importante você saber. Mais importante saber isso aqui do que o balanço